18 do Forte, Cavaleiro da Esperança, Comuna de Manaus, Primeira República, Tenentismo, aqui no História ao Quadrado. E o tema do vídeo é o tenentismo, uma série de movimentos político-militares que ocorreram ali na década de 1920 e que vão chacoalhar o Brasil de norte a sul do país. Então vamos fazer aqui a representação dos militares, mas pela primeira vez em nossos desenhinhos, os militares tocando fogo no parquinho e iniciando aí uma grande movimentação política. Estamos no contexto da Primeira República, então década de 20, lembrando que a República instituída em 1889 ainda está em consolidação. Esta República, que vai ficar conhecida como República Velha ou Primeira República, marcada muito pelo coronelismo, ou seja, nas cidades mais longínquas deste país, você tinha o poder local muito forte, baseado principalmente nos grandes produtores rurais, aquelas pessoas que acabavam dominando socialmente e economicamente as suas regiões. E muitas vezes, inclusive, com a utilização da violência e da repressão, além, logicamente, de seu poder sociopolítico. Também tínhamos no Brasil, na esfera federal, a política do café com leite, uma política instituída entre Minas Gerais, maior produtor de leite, e o São Paulo, produtor de café, para se manterem na presidência da República com seus representantes. Principais características aqui dos movimentos tenentistas, primeiramente é que são movimentos militares, né? Por isso que fica conhecido como tenentismo. Então, isto vai ocorrer principalmente dentro dos quartéis, muitos ali iniciando no Rio de Janeiro e depois se espalhando por todo o Brasil. Então, movimentos de rebeldia dentro dos quartéis, mas neste momento nós não temos a participação das alta-patentes. Na verdade, estes movimentos serão formados basicamente por soldados e tenentes, no máximo ali um capitão, então são as baixas patentes do Exército Brasileiro. E eles vão lutar basicamente pela moralização da política brasileira, tendo em vista aí uma política dominada pelo toma lá da cá, pelos acordos e também pela força e pela violência da oligarquia brasileira. Então há uma necessidade de uma luta pela moralização da política. Também vão lutar pelo voto secreto, lembrando que até a década de 1930 o voto é aberto, o que fortalecia muito o poder dos coronéis. E também vão lutar ali pela educação pública, educação, ensino primário público e gratuito e obrigatório para toda a população brasileira, o que ainda não se tinha. Também se inicia ali a partir da década de 1930 no Brasil. Alguns movimentos aí que a gente pode citar dentro do tenentismo, o primeiro deles, o 18 do Forte. Então eu vou desenhar um braço forte aqui, para ficar na tua cabeça, um braço forte, e vamos botar ali uma tatuagem de um 18. Então esse é o 18 do Forte, que vai acontecer no Forte de Copacabana, em que 18 pessoas saíram às ruas contra o governo. Desses 18, 16 morreram, tá? Em 1922. Teremos o segundo 5 de julho, que é inspirado no 18 do Forte, mas aqui vai acontecer na cidade de São Paulo e depois vai ficar conhecido como Coluna Paulista, em 1924, aonde também os tenentes saem às ruas, entram em embate contra as tropas federais legalistas e acabam sendo derrotados, mas aproximadamente 1.000 homens permanecem na luta. Temos a Coluna de Manaus, que vai ocorrer, como o próprio nome diz, lá em Manaus. Ou seja, nós temos vários movimentos tenentistas espalhados por todo o território brasileiro. E a Comuna de Manaus vai ocorrer ali em 1924, na região norte do país.
E por final, o movimento que nós daremos grande atenção no vídeo de hoje, que é a Coluna Prestes, que surge no Rio Grande do Sul em 1924 e depois ela vai se expandir por todo o Brasil em comunhão com a Coluna Paulista, o movimento segundo 5 de julho. A Coluna Prestes, então, extremamente importante, e nós vamos mostrar então algumas das características desta coluna. Vou colocar aqui um desenhozinho de um chimarrão para representar aí o Rio Grande do Sul, assim como fizemos com um cafezinho lá na Coluna Paulista, para representar o estado de São Paulo. Então, algumas características da Coluna Prestes, o que ocorreu, como foi. A coluna tinha um caráter popular, apesar de ser um movimento tenentista, ela vai ser liderada por alguns tenentes ligados ao Exército Brasileiro. No entanto, depois ela será complementada com vários cidadãos, pessoas simples, agricultores, jagunços, que estão ali também apoiando essa luta e serão trazidos para dentro do movimento da Coluna Prestes. Ou seja, ele deixa de ter um caráter militar e passa a ter um caráter de luta popular. O seu principal líder é o Luiz Carlos Prestes, que vai ficar conhecido como o Cavaleiro da Esperança, aquele que vai trazer esperança nos rincões do Brasil através de uma luta e da possibilidade de alteração das bases sociais, econômicas e políticas da sociedade brasileira. Mas o Luiz Carlos Prestes, então, que vai ser o principal nome, que vai inclusive nomear a própria Coluna Prestes. A Coluna Prestes também então vai entrar dentro daquelas questões que nós falamos, das características dos movimentos tenentistas. A primeira dela é ser contra as oligarquias no poder, essas oligarquias que baseavam seu poder político no poder econômico e no poder social, porque eram os grandes fazendeiros, os coronéis, os caudilhos de suas regiões, e a Coluna Prestes vai lutar contra essa forma de poder dentro da política brasileira. Vão lutar também pelo voto secreto e pela educação pública, como já dizemos no início do vídeo, ou seja, a ideia de enfraquecer o poder da oligarquia brasileira através do voto secreto, o que diminuiria a pressão sobre as pessoas para votarem nestes camaradas. E também vão lutar, logicamente, pelo fim da miséria e das mazelas que assolava a maior parte da população brasileira, principalmente a população no interior do Brasil. Em 1924-25, a Coluna Prestes, ela sobe do Rio Grande do Sul e vai se encontrar com a Coluna Paulista, que desce lá de São Paulo. Aproximadamente 1.000 homens descem de São Paulo, e aí essas duas colunas se encontram no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, aonde permanece por algum tempo, inclusive ajudando a estruturar a cidade e criando as estratégias de luta daqui para frente. A principal estratégia de luta da Coluna Prestes foi a tática de guerrilha, ou seja, nunca enfrentar o opositor, nunca enfrentar os soldados brasileiros diretamente em embates, porque eles perderiam. Inclusive tem aqui a Ponte Queimada, um momento que ocorreu em Santa Helena, em que eles queimaram uma ponte na fuga para não baterem de frente com as tropas legalistas. Então isso é importante. Eles farão uma caminhada de mais de 25.000 quilômetros por toda a região brasileira, passando de cidade em cidade, sempre no interior do Brasil, fugindo do confronto direto com as tropas do governo e trazendo as pessoas para apoiar a política e na tentativa de derrubada do presidente Arthur Bernardes. Enquanto eles passavam por esses locais, eles iam fazendo reformas e auxiliando a população. Mas no final de mais de 3 anos de luta e de caminhada, a Coluna Prestes se exila na Bolívia justamente para não ser presos. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like.
aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.